Nosso amigo ali, Congela Mauricião, e o nosso amigo ali, Top 4, Vinícius. Vinícius já teve a honra de participar aqui algumas vezes do assunto do nosso podcast. Vinícius, atleta, agora eu posso dizer polêmico acima de tudo. Porque no início era o treinador dele, que vinha buscando estar como frente rival do Kaique. Então ele começou a promover, como ele mesmo bem disse, uma rincha entre os dois, para dar como ele mesmo disse, um tempero nessa competição, que ele disse que o fisiculturismo é algo muito chato e que ele estava querendo dar um tempero. Mas, na verdade, a gente acabou observando que ele não era o rival do Kaique. Ele pôs muito sal. Nós já tínhamos dito isso. Eu acho que ele caprichou mais. Ele caprichou no sal. Porque, na verdade... Ele já tinha confrontado com o Kaique com uma condição inferior, que o Kaique, nessa daqui, ele veio muito melhor. Já tinha confrontado com o Edivan também, e ele ficou, infelizmente ou felizmente, que eu gosto dos dois, né? Ele ficou atrás do Edivan Palmeira. Então, já tinha essa questão de já ter o Edivan e o Kaique vencido ele, né? E ele veio fazendo a preparação dele e tentando de todas as formas se posicionar como o cara que iria bater o Kaique. Enquanto isso, Diogo Montenegro foi fazendo o trabalho dele. Enquanto isso, Edivan Palmeira foi fazendo o trabalho dele. E chegando aí na reta final, nós fizemos um comentário e demos o top 5. E ele ficou bem revoltado, o treinador dele, dizendo que o Kaique era cheio de pontos falhos e que nós estávamos tentando privilegiar aí a condição física do Kaique. A gente não está aqui para privilegiar a condição física de ninguém. A gente está aqui para celebrar o esporte e dar a nossa opinião técnica sobre cada um. Finalizado esse grande show, com a vitória realmente fácil do Kaique, e agora descobrimos aqui uma vitória, uma segundo e um terceiro colocar, dividido de opiniões, como o Itinho mesmo e o Júlio têm divisão de opiniões. Mas até o Itinho e até o Júlio também concordam que não dá para dizer que foi injusto. Talvez o Itinho prefira o Edivan, mas também não vai achar que foi injusto o Diogo ficar na segunda colocação. Eu queria fazer uma ressalva. Mr. Olímpia 2007, um árbitro colocou o Jay em primeiro, o outro colocou em terceiro. Então, divergências acontecem, né? Mas não dá para dizer que foi uma injustiça. Isso, não dá nem para você falar que foi uma injustiça e também não dá para você falar que o que colocou em terceiro sabe menos do que o que colocou em primeiro. Por isso que é muito importante a pergunta, o que você vê? Uhum. Que é a percepção Exatamente. Do árbitro, né? Sim. E, finalizado a competição, eu vou falar um pouco, alguns detalhes. Primeiro, eu sou uma pessoa de peito e mente aberta. Independente das críticas que eu recebi do treinador do Vinícius, eu fui até o backstage, estendi a minha mão para cumprimentá-lo e parabenizei o Vinícius pelo trabalho. Eu senti muita hostilidade do treinador dele ao me cumprimentar. Demorou até algumas frações de segundo para estender a mão a mim. Então eu acho que ele pensou se ele ia estender a mão a mim ou não, mas estendeu a mão. Parabenizei pelo trabalho. Parabenizei pelo trabalho feito também pelo Vinícius. E, cara, lamentavelmente eu acordei pela manhã hoje com essa seguinte visão. Maurício, coloca para mim, por favor, a sequência de postagens do atleta Vinícius, Vini Pro, por favor. Se você conseguir ampliar um pouco, ótimo. Nunca reclamei de resultado, mas esse era o meu físico às 20 horas. E o show pro atrasou mais de 1h30. Eu me preparei para as 20, mas entramos às 21h30. Parabéns, Muscle Contest. Da próxima vez, respeitem o que vocês falam. Vocês não respeitam nem os profissionais. Dá-o pro Cariani e Balestrin. E fez um monte de sinal de cifrão. Escreveu meu nome errado, é Balestrin com N. Isso deixou o Júlio meio bravo. N de navio, tá? Começa por aí. Aí começou-se as mensagens, os comentários dos seguidores
Maurício, pode colocar os comentários. Já vou colocar. Os comentários dos seguidores na postagem dele. E ele começou a discutir com os seguidores. Vamos lá, Mauricião. Vou colocar aqui só, um segundinho. Nós estamos com quantas pessoas na live ao vivo? 24 mil pessoas. 24 mil pessoas. Peraí que eu tava com outra coisa no pente aqui. Deixa eu passar isso aqui agora. Essa foto, então, provavelmente é uma foto das 8 horas da noite. Ele marcou, Isso. ele registrou no momento, é isso? A gente vai tentar entender como é que um shape dura apenas 10 minutos. Porque às 21h30 ele perdeu o shape. Não, eu não tô É o que vendo ele tá nenhuma. falando ali. Eu não tô vendo nenhuma diferença para dali 1h30 depois. Nada. Ele colocou, esse é meu shape às 20 horas. Às 21h30 eu perdi o shape. Where is the shape? Acho que ele tava. Where is the shape, my man? Aí o cara colocou assim: muito obrigado ao Gabriel, que fez esse comentário positivo pra gente. Cariani e Balestrin são referências nesse esporte, mano. Então, se eu fosse você, eu editava essa legenda. Aí ele colocou 2 bosta. Eu acho que ele quis dizer 2 bostas. Você quer você... Que você é teleguiado. 2 bosta, quer você é teleguiado. Acho que ele quis dizer que nós... Que ele é um robozinho. Que ele é um robô nosso, né? Aí ele continua. Que ganham dinheiro por você. Me chama no direct e eu mostro me chamando pro CT e eu não quis ir. Tem mais um comentário, né? Eu vou falar sobre esse negócio do CT. Tem mais um comentário dele. Se você puder ampliar aí, Maurício. Vamos lá. Aí ele colocou... Cadê? Isso. Ele colocou ali. Aí um rapaz colocou assim: justa reclamação, mas acabou sendo algo que prejudicou a todos os atletas, não só o indivíduo, A ou B. Em relação ao desabafo final envolvendo o Renato e o Júlio, você quis dizer que a organização do evento se sujeita a eles ou só quis mandar eles irem tomar no mesmo? Aí ele colocou: alguns se beneficiam pelo... Aqui tá difícil para ver, tá longe. Atraso. Alguns se beneficiam pelo atraso, outros outros não. Isso é bodybuilding. Não, tem um outro ali, Maurício, que ele fala que a gente ganha dinheiro às custas das pessoas, do CT. E isso me ofendeu muito, cara. Quando ele falou que eu ganho dinheiro com o CT, fiquei bravo demais, porque isso aqui é um prejuízo que eu pago todo mês. Pro cara falar que eu ganho dinheiro com o CT, eu fiquei muito bravo, porque o CT, cadê? Isso aqui. Ó, que ganham dinheiro por você. Cara, eu fiquei muito bravo. Sabe por quê? Ó, pessoal, apaga que dá tempo. Se vocês filmarem, o CT é fechado, olha lá. Dá pra ver no fundo, Maurício? Vou mudar a tela ali pra eles verem ali pra você. Se vocês observarem, pessoal, o CT ele é fechado. É um local exclusivo para treinamento de atletas de fisiculturismo. Então, um local desse, com mais de 3 milhões de máquinas e equipamentos, sem cobrar mensalidade, nunca se pagou R$1 de mensalidade de nenhum atleta aqui. Se um dia um atleta tiver a coragem de dizer que pagou R$5 aqui, ele é um mentiroso. Nós não cobramos nada dos atletas. E se você olhar lá embaixo agora, talvez você não conheça nenhum daqueles atletas que estão treinando, porque aqui não treina apenas atletas midiáticos. Aqui não é um estúdio de vídeo. Aqui é um local onde os atletas evoluem. Então vem muitos atletas, inclusive de outra marca. Olha lá, tem um rapaz que é da Dragon Pharma. Você viu ali um menino? Acabou de passar um menino que é com a camiseta da Dragon. Ele é um atleta da Dragon Pharma. Aqui não tem essa. Aqui não é um cantinho exclusivo da Max Titânio. Tá lá o atleta da Dragon treinando. Luan. Ó, o Luan. Tá ali, ó. Passou aí com a camiseta. Inclusive tá uniformizado de Dragon.
Não tem problema. É um bom atleta, tá focado, precisa de um local para treinar, ele vem treinar aqui. E existem atletas de várias outras marcas que treinam aqui. Algumas, eles não podem realizar um stories, uma postagem, por questão de relacionamento com seus patrocinadores. Mas a gente não se importa. Ele vem aqui, faz o treino dele e vai para casa. Posso fazer um adendo? Semana que antepassou o campeonato, o Rei Cunha, atleta pro que competiu contra o Kaique, Rei Cunha tava aí, treinando também. Ou seja, vários e vários atletas treinam aqui no CT diariamente de graça. De graça. De graça. Há pouco, o treinador do Vinícius disse que pegou o Instagram do atleta Vinícius e que foi ele quem fez essa postagem no feed. Primeira coisa, sem covardia, tá? Assuma seus atos, atleta Vinícius, porque mesmo que tenha sido digitado pelo seu treinador, a ofensa que você fez a mim, ao Júlio e a Muscle Contest, mesmo que tenha sido feito pelo seu treinador, se ele tem a sua senha e se você não apagou, tem tua anuência, tem tua concordância, tem tua aceitação. Então acho que a gente tem que ser homem aqui e assumir. Matar no peito, falar assim, chamei mesmo, você e o Júlio são dois merdas. E eu quero que pra mim a Muscle Contest está dando pra você e pro Júlio. Tá? Então, primeiro ponto. Segundo, você tem um discurso de humildade. Humildade e falta de dinheiro não tem nada a ver. Eu conheço milionários que são um doce e humilde em pessoa. E eu conheço pessoas que não têm merda no rabo para cagar e são arrogantes e soberbos. Não confundam discurso vitimista de sem dinheiro com humildade. A humildade você carrega como um valor que você tem. Seus valores. E falta de dinheiro não tem nada a ver com humildade. Até porque o seu treinador foi nas redes sociais e disse que tem 7 academias e um restaurante. E o mais estranho é que ele foi na rede dizer que o Vinícius não pôde treinar na pandemia. Caramba, você tem 7 academias, ele não podia treinar na sua academia de porta fechada? Ou que emprestasse os aparelhos para ele treinar em casa. Ou que levasse aparelhos para ele treinar em casa? Aí o treinador dele, com um discurso de extrema arrogância, agora vem repetindo vários e vários stories dizendo que está cagando para todo mundo, cagando para os hates, cagando para os comentários, porque ele é um empreendedor de 7 academias e um restaurante e que ele está ali no fisiculturismo por diversão. Eu me sinto no direito de responder às suas ofensas quando você me chama de merda, quando você diz que eu ganho dinheiro teleguiando as pessoas, ou quando o meu projeto é um projeto que me enriquece às custas dos outros, quando você nunca veio aqui ver essa história. E Tinho, você já treinou aqui várias vezes. Sim. Jorlan está aqui na Casa dos Campeões. Pessoas que não têm papas na língua para ficar passando pano para ninguém. Qual a percepção que você tem dessa casa aqui, Tinho? Olha, para mim foi algo feito exclusivo para os atletas. Foi algo tipo assim, não, eu vou... Porque, por exemplo, o Luan, que acabou de passar aí, quando eu falei pra ele, ó, eu vou ficar indo lá pro CT, ele falou, mano, dá um jeito pra eu ir lá, eu queria pelo menos conhecer. E aí eu peguei, trouxe ele. Falei com você, você falou o quê? Itinho, é seu amigo? Pode trazer. Aí chegou aqui, ele já conheceu mais algumas pessoas que ele conhecia e ele acabou ficando treinando. Então, ele mesmo depois chegou pra mim assim, falou, Itinho, tem que pagar alguma coisa? Tiver que pagar alguma mensalidade. Eu falei, não, você falou com o pessoal, se ficou tudo certo pra você ir, você tá livre pra ir. Porque aqui foi realmente feito pra atletas. Eu não venho mais para aqui porque é um pouco mais longe e eu ainda tenho algumas dificuldades com combustível, essas coisas. Então, quantos atletas desconhecidos você não vê aqui diariamente treinando? incontável. Quantos atletas de outras marcas? Incontável, vários. Jorlan, você que tem uma vida inteira dedicada ao esporte, você se venderia por uma mentira, se isso aqui fosse uma mentira? Jamais. E
acho que o pessoal acompanhou um pouco dessa minha introdução aqui, essa nossa introdução de parceria, junto ao Júlio também. E uma coisa que eu fui muito pontual, e o Júlio sabe disso. Falei, Júlio, eu não saio da minha casa para fazer novela com ninguém. E o Júlio foi muito pontual e sincero quando ele chegou e falou, não, nós queremos o Jorlan. Então estou chamando o Jorlan. Então tudo foi resolvido, conversamos e etc. E eu vou falar aqui ao vivo. Paguei a língua. Paguei a língua. Então, eu hoje em dia eu acredito que eu represento a sinceridade que isso aqui tem. Porque se não fosse, eu seria o primeiro a botar a boca para fora e falar. E o Júlio sabe disso. Por mais que de repente isso pudesse custar alguma coisa. Porque foi como eu disse, eu vivo e vivi e vou continuar vivendo em prol do esporte. Assim como o Júlio como você vem fazendo e o tio também. Então, antes de tudo, nossas opiniões têm que ser respeitadas. Nossa trajetória tem que ser respeitada. Então, não é por conta de nenhuma situação que eu, assim como eu vejo vocês aqui hoje, vai se direcionar para se beneficiar ou lucrar alguma coisa. Você não ia jogar 20 anos... Não, jamais. Para chegar aqui e mudar. A única coisa que, se eu posso dizer que eu mudei e não é uma mudança, é uma melhora. E o Júlio faz parte disso. Porque eu refinei meu comportamento. Eu sempre fui aquele cara que ia para live, ia para internet e sentava o pau. Né? Então eu comecei a perceber que de repente isso, ao invés de me trazer ao público, estava me afastando dele. E eu pude ter vocês aqui também para me ajudar a perceber isso. E eu ser homem o suficiente de entender isso e assumir. E manter o comportamento que eu hoje considero adequado para honrar e estar aqui sentado. E eu queria falar, inclusive, que eu sou um cara que seguia muito o Jorlan, e por ele falar algumas coisas duras, deixei de seguir, nós tivemos os nossos problemas. Sim. E eu fiquei muito feliz de ver ele aqui nessa mudança. Então, eu sou um cara que hoje sigo o Jorlan, acompanho ele, voltei por conta dessa melhoria. Entendeu? Então, aqui é tudo sincero. Quando eu vim, você pode até não lembrar, Cariane, você falou, Itinho, eu quero que você seja você, porque foi você sendo você que você chegou aqui. Eu disse para você o seguinte, Itinho, eu não quero política, papas na língua e média comigo. Me quebra no meio se você não concorda e abre a boca para falar o que você quiser, porque aqui é tudo de verdade. E eu queria falar uma coisa também, Cariane. Eu tenho 2 guias na minha vida que nesse esporte. Primeiro é Deus, porque tudo que tem acontecido comigo eu tenho que agradecer. E segundo são meus seguidores. Eu abriria mão de vir para cá se eu fosse compelido a ter qualquer mudança que fosse. Porque foi meus seguidores que me trouxe até aqui. Eu Exato. encontrei o rapaz na feira e ele veio me agradecer. Eu falei, não, eu tenho que agradecer a você, porque se eu estou sentado ali fazendo aqueles comentários naquela transmissão, é graças a vocês. Eu chamei o Vinícius, conhecendo a história dele no passado, tempo atrás, eu chamei o Vinícius para vir para o CT. Falei, cara, ele começou a falar que ele estava com dificuldade, que estava sem condição, tudo tal, trabalhava na recepção de uma academia, tudo tal. Eu falei, cara, vem para cá, vem para o CT, vem se preparar aqui. Convidou A gente ele pra arruma casa? toda a infraestrutura para você. Você convidou tudo ele pra tal. casa? Convidei ele para participar do CT. Aí ele falou, poxa, não vai dar agora, tenho meus compromissos aqui, tudo tal. Quando ele falou que eu convidei ele para o CT, é verdade, eu convidei, e ele negou. Só que é tão engraçado, cara, que eu convidei ele para ir no CT e ele se vangloria de negar. Você entendeu a arrogância da pessoa? Ele falou assim, eu fui convidado para o CT e neguei. Me chama no inbox que eu vou mostrar. É verdade, eu convidei e ele negou. Só que eu achei que ele estava negando porque ele não podia. Então ele estava negando o que ele está tentando dizer, que ele tem desprezo por isso. Outra coisa, ele chama o Júlio de um merda. O problema é que o Júlio tem também conversas com ele, onde o Júlio parabeniza ele pelo trabalho. E ele vai lá e fala que é fã do Júlio, coisa e tal. Garoto, me desculpa, mas você ainda é um moleque. Você tem 23 anos de idade, mas você tem um comportamento de moleque. Um moleque mimado, que não sabe perder. Um moleque arrogante, que vem com discurso
vitimista de sem dinheiro, mas você é soberbo. Desmerece os seus outros oponentes. Desfaz a história de pessoas que estão no esporte quase a tua idade. Quase a tua idade. Júlio, ele te chamou de merda. Eu acho que ele não tem noção do quanto você já entregou da tua vida para esse esporte para ele falar isso. Vou começar aqui falando uma coisa pra você, Vinícius. Parabéns pelo shape, mano. Tá no caminho certo. Muito obrigado. Vindo de você, sou um grande fã. Você é inspiração para todos nós atletas que estamos começando. E eu já virei seu fã. Vai brilhar no seu lugar, o Olímpia. Olímpia é meu objetivo. Estou trabalhando para isso. Cara, continue trabalhando duro. Isso não tira o seu mérito esportivo. Agora, quanto à relação mentalidade de homem, primeiramente, eu vou te falar algumas coisas aqui. Comecei a competir com 21 anos, fui pentacampeão brasileiro, sendo 3 vezes overall por 2 federações diferentes, fui campeão sul-americano overall, tenho 5 Arnolds Ohio, onde já competi contra Lee Priest, Holly Winkler e outros grandes atletas. Ganhei o meu título profissional das mãos do Arnold Schwarzenegger. O primeiro atleta brasileiro a conseguir esse feito foi eu. Eu fui o primeiro pesado do Brasil a ter condição de competir com os atletas de outras nacionalidades, porque a Max Titânio me proporcionou isso. Eu não tenho casa própria até hoje. Se você quer saber, eu moro de aluguel. Então, assim, eu sei o que é humildade e eu sei o que é arrogância. Você passou muito longe da fila da humildade e você passou várias vezes na fila da arrogância. Você não precisa disso. Você tem um shape bom, mas você precisa agora de cérebro para poder produzir o melhor resultado que o seu físico tem capacidade de produzir. Mas primeiro, você precisa fazer uma lavagem cerebral e entender que o atleta começa na mente, não no físico. O físico é ótimo, mas a cabeça é péssima, meu querido. Trabalha isso se você quiser chegar longe. Caso contrário, você nunca vai conseguir um lugar em nenhuma empresa, porque nenhuma empresa preza por uma atitude como a sua, que é completamente desprezível. É isso que eu tinha para falar para você. Agora, com relação ao seu treinador, sinceramente, olhando o seu físico, o que eu posso te falar com a experiência que eu tenho de vários atletas profissionais e muito mais títulos que o desse treinador, eu digo para você, na forma que você estava às 8 horas da noite, você teria que estar 3 semanas antes do evento, tá? E se você não tinha condição de competir de igual para igual, arruma um atestado, cara. Mas não fica chorando na internet que é feio. Eu nunca vi um cara falar que o shape dele às 8, ele preparou o shape para as 8, não para as 9h30. Arnold Ohio atrasa 1 hora, 2 horas. Mr. Olímpia 2018 eu tava lá, atrasou 1 hora. Então perdeu o shape todo mundo. Outra coisa, só ele perdeu o shape, mais ninguém. Eu nunca vi isso, shape para as 8 ou para as 9h30. Se ele falasse para mim, ó, o meu shape foi para as 10 horas da manhã e o campeonato foi às 10 horas da noite, eu entendo. Shape da manhã, shape da noite. Mas shape das 8, shape das 9h30, meu Deus, o que faltou ali? 4 biscoitos de arroz? 5 biscoitos de arroz para manter o glicogênio? Olha, que desculpa difícil de engolir. Desculpa esfarrapada. Eu vou dar uma dica pro treinador Curirim, né? Curirim, faz o seguinte. Escolhe um campeonato na Inglaterra, onde o horário é britânico, para ver se acontece tudo no horário, porque eu competi no mundo inteiro e eu nunca vi um campeonato que não atrasa até hoje, cara. Se acontecer um campeonato que não atrasa, me leve para ele, porque eu não conheci nenhum em 19 anos de competição. Talvez você tenha mais experiência do que isso. Ele fala que a Muscle Contest não respeita os atletas. Será que ele não consegue enxergar que é impossível prever exatamente que horas vai acabar um campeonato? Existe confronto. Aí o árbitro pede novamente um confronto. Você faz uma estimativa de inscritos, essa estimativa pode aumentar. Você tem atletas, você tem um atleta, de repente, que ele atrasa um pouco na hora que ele sobe no palco, ele demora um pouco, o cara chama, amigo, tá aqui na hora, tá tudo. Você, num dia inteiro, foram 450 atletas, se não me engano. Foi mais. Porque quando eu anunciei na live, tinha 457 e ainda faltava a Men's Physique.
Então Uau. foi muitos atletas. Passou Cara, de 500. Passou de 500 600, atletas. eu acho. Começou às 10 horas da manhã. Um show pro que ia começar às 8, começar às 9h30, com mais de 500 atletas, desculpa, foi perfeito. Renato, e eu vou falar uma coisa porque eu participei da organização geral. Foi o melhor evento deles. Os caras Melhor. fizeram tudo bem feito. Aí, o que os caras não controlam? Atleta, vamos falar da Women's Wellness. Os caras falaram, atleta, pose de frente, pose de costa. Atleta posa de frente, posa de costa, posa de lado, posa do outro lado. Faz aquela carinha olhando para os árbitros, dando tempo. O árbitro já, obrigado, para ela ir, para outra vir. Isso é incontrolável. E vai tomando tempo. E vai tomando tomando tempo. tempo. E eu não vi um atleta fazer menos pose do que deveria fazer. Eu só vi atleta fazer mais poses do que deveria fazer. Não, mas aqui a gente vai fazer então. Ó, deu 8 horas. Pô, show, povo, porque o Vinícius tem que subir. Shape dele ficar às 8. Se der 8:01, ele perdeu o shape. Pelo amor de Deus. Vocês estão todos desclassificados, porque o ícone da Men's Physique do planeta tem que subir aqui com esse sorriso maroto dele e mostrar o shape das 8 horas da noite. Porque se der 8:05, goodbye shape. É, Ah, para, vai. é complicado, né? Se você não quer me respeitar, porque você acha que eu sou um cara, um atleta midiático, apesar de a minha primeira competição ser no ano de 2002, respeito o Júlio, que até hoje mora de aluguel, porque entregou a vida dele pro esporte. E principalmente, Entendeu? Renato. Andou muito tempo de ônibus, foi viajar pro exterior para competir com o dinheiro da passagem. Chegar lá e falar assim, cara, vou comer como? Quantas vezes você já não passou por isso? Competir na Coreia do Sul, cara. Então, sem estrutura nenhuma. Agradeço demais a quem me ajudou na época. Ricardo Marturano, esse cara foi um pai pra mim. A única pessoa que realmente acreditou. Se não fosse ele, não conseguiria ter chegado até a Max Titânio e a Max Titânio ter continuado esse trabalho. Mas é muito, muito ruim quando você vê um moleque desse tendo uma atitude antidesportiva dessa. E principalmente, né? Porque ele não fala isso pra mim, ele fala isso pra rede. Quero ver ele falar isso pra mim. Ele e o treinador dele. Se você não respeitar quem fez a história do esporte, você nunca vai ser respeitado. Sabe por quê? Porque quem fez a... Se nós estamos aqui ainda competindo, se você, garotinho, tá aí desfilando no Pro da Men's Physique, pode ter certeza que muito vem de caras como esse aqui, ó, que fez o trabalho de base. A gente faz de tudo para levar o esporte no mais alto patamar. Todo o trabalho que eu fiz lá atrás, trabalhando com Dennis James, Edson Prado, Wilson Santos e agora o Ascar, foi para trazer a tecnologia dietética e o sistema de treinamento que eles tinham lá para evoluir, não só eu, mas todas as pessoas aqui do Brasil. E isso vem acontecendo. Esses caras só estão aí com esse índice técnico justamente porque lá no passado teve eu e outras grandes personalidades do Brasil que saíram daqui para buscar essa informação que não chega através de internet. Júlio, quantos atletas não se inspiraram no projeto que você fez com o Rafael Brandão de base? Ele estreando, competindo, virando campeão paulista, virando campeão brasileiro, se tornando atleta profissional. Quantas pessoas não saíram dali para se tornarem atletas? Quantas pessoas não se inspiraram com o trabalho que você fez com o Felipe Franco? Quantas vezes você colocou o Felipe Franco no palco? Várias vezes. Isso tem que respeitar. Isso estou falando do trabalho de agora, né? De agora. Eu não estou falando do que você fez nos anos 2000, 2010 e tudo isso. Estou falando do trabalho de agora. Trabalho dessa geração, que impactou essa geração. Tá dado o recado, tá bom, Vinícius? E ó, faz um favor para mim. Esquece o nosso nome. Volta para casa, vai fazer seu trabalho, porque você tem um físico incrível. Você tem um futuro incrível. Você só tem que melhorar as suas atitudes, porque as suas atitudes realmente são lastimáveis. E eu vou falar mais uma coisa aqui, cara. Se o seu treinador pegou seu telefone sem a sua autorização e você deixou e não se posicionou, me desculpa, cara. Faltou hombridade acima de Cadê tudo. o pedido de desculpa? Você recebeu um pedido de desculpa Não, via direct? nenhum. Ele fez um stories? Não. Ó, vocês me desculpam, não foi eu. Não. Talvez você faça agora, né? Só foi lá apagar o comentário com medo de retaliação.